Uhum. Entrando mais gente. 2 minutos. E aí a gente começa quando terminar aqui. Por exemplo, os voos eles são mais baratos de meio-dia na. Pronto, gente. Agora eu vou começar. Eu vou. Sempre gosto de dar mais tempo para poder começar, para ninguém se perder. E algumas pessoas ainda vão entrar durante o processo, mas eu gosto de começar dando esse delayzinho para o pessoal poder ir entrando. Cada apresentação que eu faço, ele tem um processo de mudança envolvido. Nessa apresentação, eu vou focar em um processo em específico. Quando eu falo processo de mudança, são processos que a gente tem para mudar a partir de uma terapia de comportamento que eu trabalho.
E hoje eu quero focar única e exclusivamente como vencer o medo de errar e continuar tendo resultados reais, mas resultados reais que te façam feliz. Basicamente, como parar de ter medo de errar. Isso é o mais importante de hoje, como a gente pode reconhecer que nós estamos paralisados por causa da nossa mente e ainda assim continuar esforçando com o máximo de carinho e cuidado para avançarmos. Então, basicamente são três temas hoje. Estamos presos na nossa cabeça, como se desenganchar do excesso e criando um caminho com amor e resultados. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre trago isso nas minhas aulas. O caminho precisa ser criado com amor e resultados. Resultado sem amor é inútil. Talvez amor sem resultados vira um pouco de passividade, mas resultados a todo e qualquer custo ou fazem a gente mentir, ou fazem a gente aplicar golpe, ou fazem a gente se matar no processo. E nós precisamos ter resultados, mas resultados que nós possamos aproveitar. Senão nós não estamos conseguindo viver uma vida e nós viramos apenas uma máquina. Vamos passar. Será que vai deixar? Pronto. Eu sempre gosto de começar com essa imagem. Todo mundo já deve ter visto ela aqui. Que a gente tem que escolher um lado. Porque a dor, ela está diretamente alinhada com o que é importante. Nós só sofremos porque algo é importante para a gente. Nós só sofremos porque algo importante ali pode estar sendo negligenciado, ignorado ou roubado, digamos, em situações de racismo, homofobia, enfim. É um direito seu que está sendo roubado. Então a gente só sofre em coisas que são importantes para nós. E para começar a fazer todo mundo aqui encaixar isso na sua vida e reconhecer como você está preso, eu queria que você pensasse nas áreas que são importantes da sua vida, que são trabalho, emprego, família, saúde, espiritualidade, lazer, pode ser sexualidade com seu parceiro, parceira, pode ser academia, áreas da sua vida que são importantes. Quando eu faço essa mesma atividade com fisiculturistas, o corpo e treinar é uma área, não é mais um comportamento, é uma área da vida dele. Para o fisiculturista ir para a academia é uma área da vida dele. Ele conseguir performar é uma área da vida, não é mais só uma atividade, é uma área, quase como família, como espiritualidade. Então tenta separar das áreas da tua família, da tua vida, quais são as importantes. E eu queria que você tentasse pensar quais são os pensamentos negativos que invadem a tua cabeça. Se você, por exemplo, aqui no exemplo que eu dei, que foi o de trabalho, o, o exemplo do trabalho são: eu sou um fracasso, eu não sei vender, eu não deveria novamente voltar a tentar, ninguém compraria de mim, eu não consigo fazer, isso não vai dar certo, eu estou cansado. E eu queria que você tentasse pensar quais são esses pensamentos que eles te invadem. Tente escrever pelo menos uns 5, 10. São coisas que te invadem quando você menos quer e normalmente eles só aparecem. Quase como um inimigo, quase como um espírito no teu ouvido. Eles só aparecem e a gente não percebe. Quando a gente menos imagina, eles já estão ali perturbando o juízo da gente. E aí eu queria que você selecionasse essa área da sua vida. Pode ser trabalho, eu coloquei trabalho em empresa, que a maioria de nós estamos aqui por algum motivo que pode envolver trabalho. Escreva os teus pensamentos negativos sobre isso. Escreva o que é que te atrapalha, a sua visão negativa sobre si. Quais são os pensamentos mais recorrentes? Eu tenho 3 projetos, 4 projetos que eu preciso tirar do papel, por exemplo. E eu estou pensando, mas eu tenho a ideia, eu já tenho desenhado, mas eu ainda não comecei a sentar para riscar. Embora ele já esteja totalmente riscado. E uma amiga minha uma vez disse assim para mim: Gustavo,
Tu não precisa que seja perfeito, que lote. Se aparecer 3 pessoas já é uma renda extra, mas tu não é mais para se ver como uma referência, tu não precisa mais tentar focar em algo pequeno, tu precisa entender que tu é a referência nacional disso. Tu é que está construindo conteúdo científico sobre isso. Tu é quem está indo para congresso, tu é quem está pesquisando, tu é quem está. Eu não tenho conhecimento de neuropsicologia, se especializando em diferentes áreas e produzindo ciência sobre isso. Então, se não tem ninguém que ocupa esse lugar, por que você não ocupa ele e começa com coisas pequenas? Então, eu tenho alguns pensamentos que me invadem, como eu não peguei um gestor de tráfego que prestou até hoje. Todos me deram dor de cabeça, uma dor de cabeça horrível. Eu não sei se eu consigo dar conta de ficar tendo que converter gente, porque para mim é muito cansativo. E eu não gosto mais hoje tanto da queda de braço. Eu gosto de quando é terapia, que é bem mais alto do que os outros serviços. E eu tenho essa ruma de pensamento que me paralisa. Eu quero, eu não quero. Quem vai fazer a arte? Quem vai fazer o design? E aí isso me paralisa, isso me adia. E eu tenho muito tempo livre, ou um tempo, e eu não consigo pôr em prática. E isso me faz eu me sentir mal. E quando eu paro, eu reconheço esses pensamentos, todos eles na minha cabeça. Eu consigo reconhecer que eles são pensamentos, que eles são como uma nuvem no céu que me atrapalha, eles são partes de mim, como minha respiração, como o funcionamento dos meus órgãos internos, dos meus rins, do meu pulmão. A diferença é que eu me prendo neles. E eu, talvez para mim seja pior do que para vocês, porque eu consigo reconhecer tudo isso e eu não estou conseguindo querer colocar as metas para me mexer. Ou talvez seja pior, eu acredite que eu consigo me mexer já. E aí eu estou mexendo várias outras coisas antes de mexer na minha meta. Então, se você conseguiu escrever, eu vou voltar aqui para os meninos verem por onde a gente estava indo. Eu pedi para todo mundo escrever uma área da vida, trabalho, empresa, família, corpo, academia, enfim. E você escrever todos os pensamentos negativos que você tem sobre si mesmo naquela área. Eu coloquei aqui o caso de trabalho em empresa, mas se você é família, eu não sou uma boa mãe, eu sou um fracasso. Ah, vamos aqui, trabalho, vendedora, eu não sou uma boa vendedora. Eu não sou uma boa líder, eu não estou inspirando as pessoas, eu sou uma catástrofe, eu sou uma farsa, eu não ajudo, eu sou desorganizada, eu não sou boa, eu tenho uma ruma de seguidor, mas eu não sei vender, eu sou uma inútil, eu fracassei, eu não sei para onde ir, eu sou um colapso. Escreva essa lista de pensamentos como se fossem uma pessoa chata no teu ouvido. E essa lista de pensamentos é a que a gente precisa dela para hoje. E aí eu quero dar 1 minuto para vocês que chegaram agora, para vocês que já estavam fazendo. Tentem escrever esses pensamentos negativos. Tentem escrever eles para gente. Uma lista. Se você só conseguir um, tudo bem. A gente só precisa de pelo menos um para você usar. E agora, quem conseguiu fazer, ou não, eu queria que a gente tentasse
Tenta ver essa lista com que tu escreveu. Tu tá lendo algo que passa na tua cabeça. Tu tá lendo algo que te atrapalha quando tu vê ele. Ele invade a tua cabeça e de alguma forma ele te prejudica. Ele faz tu se sentir mal, ele faz tu não conseguir pensar, ele faz tu se julgar, ele paralisa o teu trabalho, ele te prejudica de alguma forma, independente de como seja, ele te prejudica. E nesse momento, tenta se dar um minuto para tu olhar para essa lista e tu ver pensamentos. Tu tá lendo algo que passa dentro da tua cabeça. Tu tá tomando uma perspectiva. E tu pode decidir como tu quer viver esse momento. Tu pode se abraçar, tu pode ler essa lista e perceber que agora eles estão fora de ti, que tu consegue observar eles, essa frase. Tu pode respirar um pouco mais devagar e verificar que agora, nesse momento tu tá observando eles. E eles não estão dentro de ti. Como é a sensação de observar o pensamento? É estranha? Vocês podem digitar isso. É estranha, é reconfortante, dá uma sensação de segurança. Se você quiser, você pode fazer a seguinte forma. Sua lista está aqui. Olha para cima, como se você estivesse olhando para o céu, vendo uma nuvem. E você pode visualizar o papel passando assim na sua frente, como se fosse uma nuvem passando na sua frente. Você vê o pensamento vem, você lê ele e ele, em algum momento ele passa. Tenta fazer esse exercício de ver o papel com esses pensamentos negativos que invadem a tua cabeça, passando na tua frente e tu lendo eles. Agora tu não tá colado neles, mas tu tá lendo eles. É como uma nuvem no céu, que faz parte do céu, mas a nuvem não é o céu. Por mais que ela possa fazer o sol não brilhar em alguns dias, ou ela possa fazer trazer uma tempestade, a nuvem não é o céu. Então, como é para você nesse momento perceber que tu escreveu algo que tinha dentro de ti? Nesse momento, como é observar algo que, quando está dentro de ti, te prejudica, mas agora está no papel e tu tá vendo algo que, quando está dentro de ti, te prejudica fora de ti? Qual é o efeito disso? Alguém pode tentar digitar para a gente e tentar dizer como é para você isso? Normalmente, o que nós encontramos. Isso, devastador, devastador. O Elita é devastador, mas quando tu vê ele fora de ti, te dá uma sensação de como se ele não te controlasse nesse momento. Saber ver ele é diferente de ser ele. Conseguir isso. É um devastador que é como se você se afastasse dele. Ele ainda é ruim, mas é como se você saísse da primeira pessoa. Opa, caiu aqui. Você saísse da primeira pessoa e você vê ele, ele não mudou. Mas tal hora ele diminui o peso, pelo menos uma parte.
E aí a gente fica com um pouco mais de alívio, porque ele não é 100% pesado. Ele diminui um pouquinho, ele não é 100% devastador, mas ele reduz um pouquinho, Elita, para ti? Ela disse que sim. E aí eu chego no ponto que é, Gustavo, se eu consigo reconhecer meus pensamentos e eu consigo perceber que eles não necessariamente são reais e eu consigo observar eles, mas e eu quero aprender a parar de me criticar. Eu quero ver a nuvenzinha, eu sinto a sensação ruim, mas eu deixo a nuvenzinha passar. E eu continuo tentando o meu melhor. E aí? E se eu vou parar de, por exemplo, quando vem a nuvenzinha e dizem que eu sou um fracasso? E eu só olho para a nuvenzinha e digo: olha, eu estou tendo o pensamento que eu sou um fracasso. E é uma sensação ruim que me dá. Mas eu sei que eu não sou 100% um fracasso. Mas esse pensamento aqui ele é difícil, porque ele faz eu me sentir uma merda. Me dá vontade de ficar na cama. Me dá vontade de desistir. Me dá vontade de me cortar. Me dá vontade de comer. Me dá vontade de me esconder embaixo da cama. Mas eu não vou começar a me criticar por causa desse pensamento. Eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou começar a me criticar. Então, como é que eu vou fazer as coisas se eu não vou mais cair na armadilha de quando vem um pensamento ruim começar a me bater e me criticar? Eu entendi que meus pensamentos podem não me controlar. Mas como é que eu vou agir? Respira em fundo, porque agora tudo vai piorar. E agora eu vou piorar para melhorar. A resposta que eu gostaria de trazer é: como é que vocês estão aproveitando a vida de vocês até a morte? Gustavo, não faz muito sentido isso. Por que que tu quis meter essa? Como é que vocês estão aproveitando a vida de vocês até o dia da morte? Porque até aqui eu tenho pensamentos negativos que me prejudicam e paralisam. Bem aqui eu tô tentando me descolar deles. Mas quando eu paro nesse slide, eu fico: como é que eu tô vivendo a minha vida? E aí eu vou descer mais violentamente. A minha vida é o meu trabalho. E aí eu vou pegar o Júnior como exemplo. Como é que ele está distribuindo o tempo dele entre ele e a esposa? Entre ele e os filhos? Porque o Júnior ele é muito focado no trabalho, é por isso que eu peguei ele para Cristo. O nosso propósito é apenas ganhar dinheiro, isso não é uma criticar o Júnior, isso aqui já é eu batendo em mim, em todo mundo aqui. Nosso propósito são só os números, o dinheiro que entra. A nossa felicidade, sua felicidade, desculpa, falta um E aqui. A nossa felicidade, ela está condicionada ao sucesso. Quando é que esse sucesso chega? Quando eu for para a Europa? Quando eu bater 100 mil em vendas? 400 mil? Quando é que você pode se permitir se sentir feliz? E quando eu digo se permitir, é se permitir no sentido de: hoje eu consegui acordar e sair da cama e ontem eu estava com dificuldade enorme de me levantar. Não, mas eu só posso me sentir feliz se eu estiver ganhando 60 mil, 1 milhão por mês. Você só merece estar vivo se você for um vencedor. Todas essas são armadilhas que impedem a gente de conseguir aproveitar a nossa vida. E aí eu quero agora inserir qual é o real motivador para a gente agir. O que é valioso para a gente? O termo científico se chama value, ou valor. Mas eu não gosto de usar o termo valoroso. Eu gosto de chamar o termo valioso. O que é realmente valioso para a gente? Valioso no sentido de uma joia. Porque valor fica muito focado em dinheiro, mas quando é algo valioso,
É muito maior. E aí eu quero trazer para vocês pedaços de coisas valiosas para mim. Que eu quero passar como atividade de casa, que eu vou passar no grupo para todo mundo que tiver coragem fazer, montar um mapa desse do que é valioso. Porque o que está aqui dentro pode ser comprado aonde a gente chega, mas não se vive algo valioso se aquilo não é importante para você. Essa primeira foto, eu tô no aniversário do meu pai, que eu sei que esse senhor de azul, que é o meu avô, tá bem pertinho de morrer. Então, há 3 anos, todos os anos do aniversário do meu pai, eu viajo 150 quilômetros, eu paro a minha agenda para ir passar com meu pai, para fazer ele aquietar o facho dele, ficar com o pai e a mãe dele. Eu forço a família a se reunir. Porque na hora que meu avô morrer, eu sei que o que é que o meu pai vai sentir. Mas ele não consegue admitir isso. Meu pai nunca conseguiu parar a vida dele para me dar tempo e atenção, porque ele nunca teve isso. Mas eu estou ensinando a ele a dar tempo, amor e atenção para o pai e para a mãe dele, antes que ele se arrependa. Isso é pagável quando meu avô morrer? Não. Porque já faz 3 anos seguidos. Se ano que vem tiver, vai ser de novo. Porque a cada vez que eu reúno eles, ele reconhece, ele é exposto a viver uma coisa que é muito difícil para ele. Reconhecer a importância das coisas. Talvez ele não consiga dizer que é importante para ele, mas todos os dias, quando ele acorda no interior, a primeira casa que ele come com minha mãe, ele vai lá para a casa do meu avô e da minha avó, passar um tempo com eles. Ele passa, ele inseriu na agenda, isso para ele é mais religioso do que ir numa missa. Ele é católico. Ele quase não vai na igreja. Mas ele vivencia isso dentro de casa. Embora ele não consiga dizer ou parar a vida dele. Segunda foto eu tenho uma da minha melhor amiga, que ritualisticamente a gente se vê uma vez por mês, a gente tem um jantar. Nessa terceira é minha mãe quando ela tinha 15 anos. Nessa quarta é a foto que eu dei de presente, essa foto aqui, que eu dei de presente para minha mãe e para minhas duas irmãs. Que é a foto da nossa família, sendo que minha avó, meu avô e minha tia, meu avô, minha tia e minha avó já morreram. E a gente não tem como ter essa foto junta. Eu dei essa foto para minha mãe no Dia das Mães e para as minhas duas irmãs. As três abriram o berreiro chorando no restaurante. Ah, qual foi o valor da foto? Para elas duas inestimável. Elas passaram 30 minutos sem falar comigo chorando. Porque elas não imaginavam que elas pudessem ter a família reunida. Nessa foto eu tenho meu pai e minha mãe. Onde eu estou? Na barriga da minha mãe. Eu tenho essa foto tatuada na minha perna. Meu pai, eu dei essa foto porque ele já estava entrando em uma depressão grave. Essa foto é uma das minhas favoritas. Nessa aqui de baixo, eu tenho minha amiga do Peru, que a gente se encontrou num congresso, que a gente já vinha trabalhando juntos há um tempo. Eu tenho melhores amigos aqui. Esses dois são dois fofos, eles são melhores amigos. Essa moça brasileira trouxe esse rapaz na década de 80 para o Brasil e ele é um dos maiores nomes científicos de psicologia do mundo. A gente vai ver um pedaço no vídeo dele. E eu tive o prazer enorme de poder passar 5 minutos sentado conversando com eles. Não, eu só estava parado, vendo eles dois conversando. Eles têm mais ou menos 80 anos. Eu vi dois senhorzinhos de 80 anos conversando como dois melhores amigos. Eles se conhecem 90, 2000, há quase 40 anos. Ela é amiga dele antes dele ficar famoso. E ele mora nos Estados Unidos, ela no Brasil. Esta mesma senhorinha, para vocês terem noção, meu sobrinho, que vocês vão ver uma foto dele, ele é autista. Eu diagnostiquei ele com 1 ano, informalmente, fiz minha família atrás dessa briga. Ele só recebeu o diagnóstico oficial ano passado. Esta senhorinha que é essa, é a pessoa responsável por um laboratório de pesquisa que existe no Brasil há mais ou menos quase 40 anos, que ela orientou a pessoa que produziu o material que hoje é usado nas faculdades, nas escolas para ensinar autistas a lerem.
Só isso, que para mim é muito importante. Isso é em um congresso que eu fui para me conhecer essa senhorinha. Isso sou eu no carnaval. Isso é minha melhor amiga ganhando presente que eu acho que é de aniversário. Meus gatos. Eu levando minha amiga, eu voltando de viagem para levar minha amiga para o hospital. Meu pai e minha mãe no meu aniversário com meu sobrinho. Minha mãe abraçada com minha melhor amiga. Meus gatos quando eram mais novos. Meus amigos na minha casa. O aniversário de 60 anos de casado do meu avô e da minha avó, que eu fiz contra a opinião da minha família toda, porque eles achavam que ia ser só um gasto. E meu avô quase morreu esse mês. E o objetivo não era, nunca foi sobre o gasto, foi sobre celebrar, para dar um presente para eles dois. Para eles sentirem que eles merecem estar vivos, por mais que eles estejam idosos. E termina com minha avó me chamando no cantinho, me dando um abraço, dizendo: Eu quero que você seja tão feliz na sua vida como você me fez hoje, porque você me deu um motivo para estar viva hoje. E há dias eu só queria que Deus me levasse, porque eu só sinto dor. Minha mãe me dando uma Coca-Cola, que ela sabe que eu amo. Minha melhor amiga, incorporada de uma herê de candomblé, que sempre quando me visita, ela briga comigo, dizendo que eu tinha que viver melhor e parar menos de focar em dinheiro. Um projeto que eu tenho de treinamento de psicólogos pelo Brasil todo, que eu treino eles gratuitamente para eles atenderem pessoas carentes gratuitamente. Eu levando a minha professora do laboratório, que é uma das minhas melhores amigas hoje, que a gente faz pesquisa, para fazer canoa no meio do oceano. E esse aqui, esse evento que está com 6 tradutores, eu sofri um trauma num evento ano passado científico, que uma pessoa eu tinha me convidado para traduzir o evento, só que não alinharam como. Eu estava traduzindo gratuitamente para ajudar as pessoas, eu já faço isso, tradução simultânea. Só que estava dando muito problema e uma pessoa levantou a mão e disse que queria que eu parasse. E aí eu virei e disse: Professora, a senhora pode saber inglês, mas as outras pessoas daqui não. Então eu sei que não tá bom, mas qualquer outra pessoa pode vir tomar meu lugar. E eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tô aqui sobre ego. E veio um outro menino, ele sentou no meu lugar e eu fiquei lá atrás, me traduzindo com um pequeno grupinho. Por que que tu botou essa foto? Porque foi o meu trauma que fez a outra associação que eu faço parte se reunir com uma amiga minha, que era da direção, treinar todos os tradutores que eu fazia parte da tradução, para a gente impedir que os outros tradutores fossem traumatizados por gente que não sabe, por gente orgulhosa. E aí nós treinamos 8 tradutores para se sentirem confiantes para traduzir. Nós impedimos que eles fossem machucados por outras pessoas. E aí a presidente no final diz: esse evento aconteceu também por causa do Gustavo, porque ele está traduzindo desde o começo do ano. E enquanto tem gente que é filha da puta no mundo, a gente queria agradecer quem trabalha com a gente. Então, a vida talvez não seja só para a gente ganhar dinheiro, mas a gente se perde nisso. Eu ainda não comecei a estudar o que o Júnior manda. E eu tenho total consciência que eu estou fazendo a merda. E eu estou tentando estudar o que ele manda. Estou tentando estudar o que ele manda, estou tentando montar uma comunidade com foco em neurodivergente, pessoas com TDAH e autismo. Estou estudando como eu vou lançar mais um outro material, que é uma outra comunidade só para psicólogo que trabalha com isso. Como eu vou começar a montar grupos para treinar essas pessoas. Tem uns 5 produtos aí sendo desenvolvidos. Mas, se a minha vida focar demais no emprego, eu deixo de viver. E se eu deixar de viver, eu me perco. Se o propósito for só ganhar dinheiro, eu deixo de viver. Então, a gente tem que viver sabendo que a gente vai morrer para a gente conseguir viver um propósito, conquistar os nossos objetivos e também viver. Também em termos de resultados. Então, agora é a hora que a gente vai pegar papel e caneta e vai riscar. Quero que você olhe para essa lista. Ó, a lista é grande, viu?
E aí são 53. E você escreve se alguma dessas palavras faz sentido para você em como você quer viver sua vida. Ou como você está vivendo. De 1 a 12. Lê, são 53. Escreve a palavra que você sentir que faz sentido para você. Tenta escrever, encontrar 3. Não precisa ser 3 aqui. Talvez nenhum desses faça, ou 8 palavras. Escreve uma daqui que seja importante. Eu estou desenvolvendo um material gráfico disso para as pessoas poderem ver isso em imagem. Então, vou ler rapidamente. Aceitação, aceitar as coisas como acontecem sem resistir ou se punir. Amizade, ser amigo, companheiro. Amor, ser amoroso, aquele que é fraterno e afetuoso. Aventura, ser aventureira. Assertividade, ser assertivo, respeitar e lutar por seus limites e direitos. Autenticidade, ser autêntico. Leia, tire 30 segundos e diga qual é que toca no seu coração. Podem tocar mais de uma, pode tocar duas, pode tocar nenhuma. O importante é que talvez você descubra pelo menos uma palavra que você reconheça que está guiando a sua vida. O que você quer que guie a partir de agora. Eu vou passar para a próxima. Contribuição, contribuir, ajudar, assistir, fazer diferença na vida dos outros. Esse é um dos meus valores mais importantes, contribuição. Senão não estaria aqui 9 horas da noite. E o Júnior mesmo sabe que eu digo, e eu disse uma vez, eu quero continuar na comunidade para eu poder dar aula, para eu poder fazer, se eu puder ajudar a vida de uma pessoa a mudar, eu já alcancei meu objetivo. Porque uma vida que a gente muda, a gente desbloqueia inúmeras outras possibilidades para do futuro com uma única pessoa. Ah, talvez isso seja um pouco idealista, um pouquinho mesmo. Mas ainda assim é um de contribuir para ajudar a vida dos outros. Conformidade, ser respeitoso, coragem, ser corajoso, persistir diante do medo ou de dificuldades. Esse aqui é um outro valor meu, coragem. Criatividade, ser criativo e inovador, outro valor meu. Curiosidade, ser curioso, cabeça aberta, interessado, querer desbravar. Encorajamento, ser encorajador, olhar partes positivas dos outros. O professor tem muito isso. Igualdade, tratar os outros todos com igualdade, sem preconceito. Excitamento é em buscar atividades que te façam se sentir estimulado. Justiça, sobre ser justo consigo e com os outros. Cuidado com o corpo, melhorar sua forma física, enfim. Flexibilidade, ser adaptável, a depender das circunstâncias. Liberdade, ser livre, escolher como vai agir e de que forma. Perdão, poder se perdoar pelos seus erros e os erros dos outros. Diversão, ser divertido, outra coisa que é muito importante. Eu vou entrar para fazer mestrado e quando eu bati o martelo de quem é que ia me orientar, qual era o critério? É porque vai ser uma pesquisa massa? Não. Foi porque eu encontrei uma pessoa tão doida como eu, que eu me diverti tanto conversando com ele, que eu, cara, esse mestrado não vai ser mais só uma pesquisa, vai ser uma fase da minha vida boa. Que bom que eu encontrei alguém massa. Porque senão ia ser só para ganhar um título. E eu não quero viver para me ganhar título, eu quero viver para me viver. Minha moeda mais cara é meu tempo de vida. Se eu vou perder 2 anos da minha vida forçada, então eu não tô aproveitando. Eu tô perdendo meu tempo. Eu tenho que aproveitar de alguma forma. Pode não ser só diversão, poderia ser, sei lá, contribuição. Generosidade, ser generoso, dar ou receber para mim e para os outros. Gratidão, ser grato, apreciar as coisas que você já tem, ser grato por isso. Estou tentando desenvolver isso. Honestidade, ser honesto, confiável, sincero, humor. Procurar apreciar a vida com situações de humor. Vão olhando aí, anotando no papel. Humildade, ser humilde, deixar que minhas conquistas falem por elas mesmas. Dedicação, se dedicar a trabalhar duro. Independência, ser independente, me autossustentar, escolher minha forma de não depender dos outros. Intimidade, estar aberto, entregar-se, revelar-se emocionalmente, fisicamente nas relações. Mindfulness eu colocaria como estar presente. Estar presente no que eu estou vivendo. Isso que é muito importante para mim.
Estar presente com minha mãe quando eu estou com minha mãe. Eu tinha que colocar um vídeo para vocês verem. Estar com minha mãe quando eu estou com minha mãe, estar com meus amigos quando eu estou com meus amigos, estar com meus pacientes quando eu estou atendendo, estar estudando quando eu estou estudando. Porque se eu consigo estar presente, eu estou aproveitando a minha vida. Fazer uma coisa tentando estar ali. Ordem, ser organizado. Empatia, abrir mão de alguns pontos de vista para ver a perspectiva dos outros. Paciência, esse que é um dos mais difíceis para mim. Ser paciente comigo e com os outros, saber esperar por aquilo. Prazer. Criar prazer, dar prazer para si e para os outros. Também é um dos meus. Influência, ser influente, liderar, inspirar. E, indiretamente, esse daqui é um que eu nunca quis admitir. Mas todo mundo que eu conheço diz que eu tenho. Porque eu faço isso naturalmente. Por não... N coisas. Reciprocidade, criar relação de equilíbrio entre dar e receber. Respeito, ser respeitoso. Responsabilidade, ser responsável com os outros. Romantismo, ser romântico na vida. Proteção, proteger a mim aos outros. Segurança, ser seguro, determinado, estável. Marque os outros. Autoconsciência, ser consciente de meus próprios pensamentos e emoções. Autocuidado, cuidar-se, cuidar da minha saúde física, emocional, básica, autocontrole. Saber dizer não para os meus desejos, esse aqui é muito difícil para mim. Sensualidade, Sensualidade é interessante porque ela não é sobre sexo, ela é sobre criar, explorar e desenvolver experiências baseadas nos meus 5 sentidos. Então, eu tenho que estar presente. Expressar minha sexualidade, minha forma de ser. Espiritualidade, conectar-se com aspectos maiores do que eu. E ele não está falando de Deus, mas algo que seja maior do que eu. Lealdade, ser leal, confiável, poder ser alguém que os outros podem confiar. E aí, quais são os mais importantes para vocês? Se você tivesse escrito um valor, você tem uma joia preciosa que você tem dentro de você, que faz parte de você, e que você cuida dessa joia todos os dias. É impossível destruir um valor, porque ele existe dentro da gente, ele é indestruível, indestrutível. E como seria a sua vida se hoje nós conseguíssemos fazer com que você se comprometesse um pouquinho, uma coisa minúscula, quase como uma gotinha de água com o seu valor? Como seria isso? Não viver a parte de resultados, mas de valores que te guiam, que fazem você sustentar o processo, porque é um processo vivido. O pessoal da igreja evangélica é quase que não sei qual é o nome que o Júnior dava antigamente. Eu conversava com ele, é quase como uma missão, é quase como um propósito. Você vivencia quando você se conecta com o seu valor. Ontem eu fui ter uma reunião com uma mãe que soltaram no grupo: quem aqui tem experiência com transtorno ruminativo e não sei o quê? Eu só li o texto na hora que eu vi. A filha dela está internada a segunda vez na UTI. É o quê, meu irmão? Na mesma hora eu mandei uma mensagem: aí, ó, eu quero falar com essa mãe. Eu tenho especialidade nisso. Eu coleciono especializações porque eu sou obcecado por estudar. Vai, Raquel, diz. Opa! Boa noite, Gustavo, tudo bem? Meu amor, diga. Deixa eu te falar, existe, você que trabalha com, né, com neurodivergentes, uma, não sei se a gente pode chamar de distúrbio, mas uma condição chamada TARI, TARI, é, transtorno alimentar restritivo restritivo, evitativo. isso, então existe. Existe. E você sabe quais são o Os que, sinais? os sinais disso? Normalmente a pessoa vai tentando se alimentar o mínimo possível, ela evita comer alguns tipos de comida. É diferente da anorexia, ela se induz ao máximo a restringir a alimentação dela. É quase como se ela fosse selecionando tanto a alimentação dela que ela pode comer, que ela restringe a alimentação e ela não se permite comer várias outras coisas.
Ela Tá, vai então, evitando se alimentar de uma forma muito genérica. tá, mas não é que ela não gosta de comer. Ela evita alguns alimentos. É isso ou... Não é que ela não gosta de comer. Não é que ela não gosta de comer. Mas ela tem uma ações para evitar se alimentar. Tá, isso é comportamental? E isso é comportamental. Por exemplo, eu conversei com essa mãe e quando eu fui conversar com ela, por que eu fui querer conversar com ela? Porque a filha dela já está a segunda internação no UTI. E eu não queria fazer venda, eu sabia que eu não ia fazer uma venda, eu não queria fazer uma venda, eu queria ajudar essa mãe. Porque quando a gente pega uma pessoa que está internada em UTI, a gente já sabe que ela tem um risco de morrer. E aí, por exemplo, ela disse a seguinte coisa: ah, minha filha está tomando sertralina, que é um remédio que já, para muita gente, inibe a fome. E aí, digamos só para responder a tua pergunta, eu pego um remédio que dá fome para uma pessoa que inibe fome, que dá enjoo, dor de cabeça, náusea, para uma criança que já não está conseguindo comer e que já está internada no UTI. Tipo, inibe mais ainda a vontade de comer dela. Piora mais ainda. Entendi. Faz o corpo dela reagir de uma forma que facilita ela não querer comer, de tão enjoada que ela fica. Mas a decisão, o repertório do comer é uma decisão. Só que toda aquela sensação ou náusea são barreiras que impedem ela de conseguir comer, dificuldade. Tá, meu filho, ele até os 4 anos de idade, ele comia tudo. Chupava manga do pé, tudo que você imaginar. E a partir de então ele foi criando uma seletividade alimentar severa, onde ele foi cortando tudo. Hoje ele se alimenta basicamente, e o negócio dele a gente vê que é comportamental e de textura. Ele tem paladar doce, né? Então, assim, chocolate ele gosta, Coca-Cola, refrigerante ele gosta. Por isso que eu te perguntei sobre o comportamental. Como tu começou perguntando sobre neurodivergência, gente, eu não vou perder aqui, não se preocupem. Quando a gente fala de neurodivergência, já é um cérebro que funciona diferente. Então, já é uma vulnerabilidade. A chance dessa criança, do seu filho, desenvolver qualquer outro tipo de transtorno é cerca de 30% maior. Seja alimentar, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um burnout, qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se ele tiver alguma neurodivergência, existe uma grande possibilidade de desenvolver algum tipo de transtorno alimentar. Se ele já tiver. Se ele não tiver, digamos que ele só é uma criança normal e que agora ele está passando por um momento de restrição alimentar. Realmente pode ter essa restrição. E aí, o que é que eu te indico? Começa a tentar entender como é que foi isso. Como foi o porquê que está surgindo, se é por um motivo em específico. 5 anos já isso, e a gente não entende. Ele já foi psicanalista, psicólogo, psiquiatra. E aí, por exemplo, ele gosta do pão de sal. Ele gosta do pão de sal do Bela Via, que é um supermercado que tem aqui, às 5 horas, quente e os branquinhos. Ele tem uma bela de uma seletividade alimentar. Eu estudaria essa seletividade alimentar. Ele gosta de waffle, da Balduco triplo chocolate. O biscoito é o de maisena, Vitarella. Se for outro, ele não come. Batata frita, ele come se for do McDonald's, do Burger King não pode. Ele bebia suco, ele bebia tudo, e eu já deixei meu filho uma semana sem comer nada. E ele não chorou, não reclamou, ficou à base de água, mas aí para tirar a mamadeira, porque ele já tem 9 anos, né? E aí, só para notar aqui, porque que para todo mundo que eu estou respondendo essas perguntas.
Porque qual é o problema do Tari? Porque ele atrapalha. Se ele tá uma semana sem comer, ele passa uma semana em restrição alimentar para a cabecinha dele, atrapalha o desenvolvimento de hormônio, atrapalha mulheres, menstruação, ele conseguir sobreviver. Então, eu posso conversar isso contigo melhor depois. Porque eu tô ficando preocupado. Obrigada, gente. Desculpa, eu acabei tomando muito tempo. Mas como você entrou em neurodivergência, eu não sei se eu faço mais. O que vocês acabaram de visualizar foi uma ação baseada em valores. Se o filho da Raquel não fosse importante, ela não teria perguntado. Ela agiu totalmente baseada em valor, gente. Não sei dizer qual, mas ela fez isso porque o menino é importante. Tipo, ela tá pedindo desculpa, ela não precisa pedir desculpa, ela fez algo altamente importante, ela deu o melhor exemplo possível. Ela fez algo a partir de algo que é muito importante para ela. Ela foi guiada por algo muito importante para ela. E aí, para, por exemplo, dar o exemplo de quando eu conversei com a mãe, com essa mãezinha que eu estava dando exemplo, ela me disse assim: olha, eu acho que eu vou com minha filha para São Paulo. Eu, pode ir? Você não fica magoado de eu não ficar com você? Não, porque eu não vim aqui oferecer um serviço. Eu vim aqui ajudar uma mãe. Eu vim aqui fazer algo muito importante para mim. Porque se eu não pudesse ajudar uma criança que está em uma UTI, é porque se ela está na segunda internação, ela reconhece que tem um grande problema acontecendo aqui, eu acertei no problema, que eram os profissionais. Então, isso é uma ação baseada em valor. Não vai fazer eu ganhar mais dinheiro, mas me fez ficar aliviado. Porque se ela não fosse para São Paulo, eu ia conversar com ela para ela ter uma reunião com todo mundo para ver onde é que eles estão errando. Porque é uma vida que está em jogo. E aí vem um valor meu, que é no momento em que tem algo muito importante, como uma vida em jogo, e, por exemplo, outros profissionais não estão fazendo coisas bem feitas, eu perco a minha mão e eu vou com tudo para cima. Infelizmente, e aí eu vou assim, sem pena nenhuma. A ponto de não importa título, não importa o que for, a gente vai para cima. Que foi o que essa mãe estava fazendo, porque a filha dela é muito importante. É uma ação baseada em algo que é importante. E aí eu quero que vocês escreveram, vocês olhem para esse pequeno quadro, antes de eu mostrar um vídeo de 2 minutos para a gente encerrar, que é, qual é a atividade? Escreva um valor, por exemplo, escrevi foi comprometimento. E a meta, eu quero cuidar da minha casa na segunda, quarta e sexta. Eu quero varrer e passar o pano. Ah, Gustavo, mas eu respondo outras coisas. Isso aqui é só para a gente começar. É um valor que você escolheu e uma pequena meta. Estou colocando aqui uma por semana, porque eu teoricamente só vejo vocês daqui a um mês. O valor é uma meta por semana. Se o seu foco do trabalho é muito importante, coloque um valor no trabalho e ser comprometido e uma pequena meta. Usar o chat GPT, gravar conteúdo, estudar. Uma pequena meta que você consiga cumprir. Essa é a atividade. E é nesse momento que eu mostro para vocês do porquê que eu bati. Não que eu tenha discutido com o Júnior como está aqui, mas por que eu quero estar aqui? Porque eu quero ensinar e auxiliar vocês a ativar comportamento que vocês precisem para ter uma vida melhor. Por quê? Porque assim eu consigo, sem precisar fazer terapia, auxiliar vocês a ter uma vida melhor. Porque assim eu consigo cumprir parte do meu propósito na vida, que é contribuir. E aí, agora, eu quero mostrar só um pequeno pedaço desse vídeo, que eu vou ativar as legendas pra gente. Que é, opa, cadê? Opa. Aqui. Eu quero só ver um pequeno pedaço. Meu Deus. Deixa eu ver se a legenda vai abrir. Que esse vídeo, deixa eu ver aqui. Ele é do Steven Reis, que é o rapaz que eu falei para vocês.
E o Reis, basicamente, ele tem pânico, ele tem, eu acho que, mais de 2.000 artigos científicos publicados, ele tá com quase 80 anos hoje, e conhecer esse rapaz me deu um motivo de querer viver mais. Porque eu tenho 28, ele tem 78, ele é 50 anos mais que eu. E ele me deu um motivo para querer pegar um título de doutorado e fazer pesquisa até o último dia da minha vida. Porque ele quer mudar a vida das pessoas. Esse TED Talk, ele tem a legenda, eu vou mandar ele para vocês, mas eu quero mostrar esse filmezinho para vocês entenderem o porquê que These eu two quero turning towards. Ele está falando de dois eixos, dor e o outro eixo, importante para a gente, é o eixo o eixo da dor e o eixo do que é importante. A dor sempre está conectada no que é importante, porque o que faz a gente sofrer é algo muito importante. Who, to me, and the parts of me that connect me even with my life's purpose. Because we hurt where we care. And we care. E não sei se vocês lembram, quando os adolescentes dizem que não se importam com as coisas, eles estão sofrendo, eles só estão fingindo que não estão sofrendo. Não tem como não se importar com não sofrer. Where we hurt. These two pivots, these two turning towards, are the same thing. When you stand with yourself, even when it's hard, you're doing a loving thing for yourself. And out of that, then you can afford the risk of turning towards bringing love into the world, beauty into the world, communication, contribution. Ele está dizendo que quando a gente tenta fugir de estar presente com o que é importante para a gente, deixa de ver a beleza do mundo na vida, a gente fica preso no sofrimento, a gente deixa de viver. Into the world. And seeing that, I made another promise. Never again. I will not push you away, nor your message to me about our purpose. I'm not going to ask you to give the workshop or do the TED Talk either. But I want you here with me because you soften me. You make sense of why my life is about this. And so my message to you is to look at the science of psychological flexibility, yeah. Esse da flexibilidade psicológica de como as pessoas podem viver a vida sofrendo um pouco menos, vivendo a vida que que é importante para elas viverem. But look at how it can inform what you already know, which is bringing love to yourself, even when it's hard, will help you bring love into the world in the way that you want to bring it into the world. Trazer amor para si mesmo é trazer amor para os outros, que é trazer o amor que você quer que exista no mundo. Por isso que o final dessa aula é construindo resultados com amor. And that's important. You know it. You're crying little 8-year-olds and you know it. We all know it. Because love isn't everything. Aí eu amo essa parte. It's the only thing. Thank you. I hope I've been useful. Vou voltar aqui para vocês terem. We all know it. Because love isn't everything. It's the only thing. Thank you. I hope I've been useful to you. Não estou conseguindo. E é isto. Tudo que eu tinha para mostrar para vocês hoje se resume com esse final desse vídeo. E aí, normalmente o professor pede para a gente
dar uma pausa na gravação para quando alguém quer comentar alguma coisa mais profunda. E é isso, gente. É que eu vou só atualizar essa página para eu poder colocar o último slide, que basicamente é isso. Eu vou parar de compartilhar para vocês poderem comentar qualquer coisa que vocês queiram. Josué, pode parar a gravação. Júnior, parei a gravação. Júnior, para a gravação. Gente, alguém. Vai, Raquel, tu quer falar? Pode falar. Não, eu tô tranquila, assim. Foi muito bom ouvir você. Eu acho que só de identificar um possível diagnóstico, né, já tranquiliza meu coração. Mas a minha maior preocupação é o sobrepeso dele. Ele é uma pessoa inteligente, com hiperfoco em eletrônicos. Então, Ele tá tem sobre... dessa. Oi? Ele tá sobrepeso? Tá com sobrepeso, porque o que ele come é hipercalórico. É biscoito de maisena, é pão. A única proteína que ele come, Gustavo, é ovo e de vez em quando é omelete. Não pode ser ovo mexido, nada. Eu A acho gente que não. oferece carne, frango, ele fala, mãe, eu não vou comer os bichinhos. Eu acho que não é TARI, não, é seletividade alimentar mesmo. Porque TARI faz você ficar abaixo do peso, você fica desnutrido. Você fica literalmente desnutrido. Engraçado que a pessoa que me indicou a, um possível, né, médico que vai diagnosticá-lo com TARI, ambos têm TARI e ambos têm um sobrepeso bem. Sim, É eu o acho. restritivo evitativo, ele evita o que ele não quer. Por exemplo, o Miguel, ele é uma criança que vive no mundo dele. Ele entra no quarto dele, é Nárnia. Ele socializa, ele te cumprimenta, mas ele não te olha nos olhos. É muito raro. Ele é uma criança que, assim, quando tem criança, ele brinca um pouquinho, mas ele volta. Ele não gosta de muito barulho. E o pai é baterista. Eu vou ter uma conversa contigo no privado, eu não vou ter essa conversa contigo aqui, não. Não, tudo bem, eu só estou te falando que assim. É porque eu vou ter uma conversa muito profunda contigo no privado mesmo. Não, tudo bem. E assim, e só para contextualizar mesmo, tudo que você imaginar que eu pude fazer de negociar com ele, para ele experimentar as coisas que ele já comeu um dia, a gente já fez. Mostrar foto dele comendo e tudo. E ele não se identifica, ele não se vê. Entende? Então, Sim, assim, hoje eu me preocupo porque ele tá. Os exames dele são todos normais. Só que na glicemia está 5,7, ou seja, um pré-diabético. com 9, 10 anos. 9 anos. Por exemplo, ele teve pneumonia, ele precisou ser internado. Porque se ele não toma um medicamento, o ciclo do antibiótico é quanto tempo? 8 dias. Então, interna um filho, interna uma mãe. Fiquei 9 dias internado. Porque e aí ele. Enfim, essa conversa a gente vai ter que ter no privado mesmo. Mas pra você entender que tudo que eu pude fazer, levar ele nos melhores psicólogos, psicanalistas, psiquiatras aqui em Brasília, Tá e em os de Brasília? plano, é, e os de plano de saúde, desculpa, Gustavo, eles Sim. não estão preparados para lidar com a neurodivergência. Vamos conversar no privado para eu encontrar uma pessoa para fazer uma avaliação neuropsicológica dele, uma pessoa boa. Eu tenho uns contatos em Brasília, mas eu vou ver quem é que me Entendi. indica. Eu vou falar com pessoas que trabalham comigo para me passarem Feedback, essa ajuda, isso. te agradeço Eu vou demais. pedir para o Júnior, quando for editar essa aula, vai cortar essa nossa conversa, viu? Não se preocupe, não.
Não, mas eu não tenho problema em expor isso, não, porque se hoje isso é um incômodo para mim, talvez uma mãe esteja passando por isso, uma mãe que está na comunidade, mas que né, que está na liga, né, na hub e não tem coragem de conversar. Perfeito. Mas se cortar, tudo bem. Mas assim, eu não importo não dispor isso. Eu acho que a gente está num ambiente seguro, sim, né? Que somos todos adultos. E não vai longe. Eu tenho um filho de 9 anos com essa neurodivergência e tenho uma de 19 que nasceu livre, que é ser Romeu. Está numa crise de identidade absurda. Então, assim, imagina a cabeça da mãe como é que tá, né? E está tudo certo. Vamos lá. Mas eu preciso ajudá-los. E você está fazendo isso a partir do que é importante, a gente tá tentando fazer o que tu pode. E mesmo sem conseguir resolver, tu não desistiu porque é importante. Não, não posso desistir deles. É, Eu só me pergunto onde, não me culpo, mas assim, qual foi o momento que eu errei? Se é que eu errei, né? Qual foi o momento que eu me perdi, que eu não identifiquei, que eu não vi? Minha filha se mutilou, ela tem se um. mutilou, se cortou. A filha tem, aqui em casa ela é livre, porque eu gerei, gestei, não que eu não respeite, tá? Pelo contrário, a professora de biologia discriminou ela na escola, que é uma escola referente aqui em Brasília, Uhum. e eu entrei na justiça e acabei de ganhar, do governo, do Distrito Federal. Ganhei porque a professora cometeu um crime de transfobia, por não respeitar a opção dele ou dela, enfim, até eu me confundo, de É, ser chamado. faz parte mesmo. É para mim Eles muito mesmos louco se isso. confundem. Tipo, por exemplo, na formatura estava de calça jeans, camisa, gravata, unha deste tamanho, toda maquiada e salto. Aí me ajuda que eu te ajudo. Mas é exata essa confusão aí, por exemplo, eu entendo. Eu também morro de vergonha quando eu erro, mas eles entendem que não é um erro só porque eu quis ferir a identidade, é porque na hora eles confundem. Não, e aí ela me fala assim, mãe, eu gosto de pessoas. Não, não interessa se é feminino ou masculino, não é gênero. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Se eu estou com uma pessoa, seja ela do gênero feminino, eu gosto dela, e sei lá, eu gosto dela, pronto. E tá tudo bem. E hoje, em pleno século XXI, a minha mãe foi na reunião da escola e colocou o dedo na cara da professora. Minha mãe tem 80 anos. Perguntou se queria que trouxesse artigos científicos, que explicasse essa condição. Minha mãe de 80 anos. Daí você tira, Eu acho que é entendeu? isso. Eu acho que o nosso assunto está pesado, que a galera está saindo. Eu não Não, quero. já tá muito tarde. Tá muito É. tarde. Mas, assim, E só para você entender que, assim, eu apoio, eu respeito. Eu só temo porque eu não vou estar sempre perto para defender, para ajudar, para acolher. E eu faço o que eu posso. E, às vezes, de repente, eu posso estar agindo de uma forma que está ferindo, agredindo. E eu não quero ser essa pessoa. Não quero estar nessa condição. Entendeu? Eu quero ser o porto seguro. eu não posso falar por ele. Eu acho que a gente é um pouco seguro por tentar ser. Não é sobre ter a forma do Porto Seguro, mas é sobre nunca desistir de tentar ser. Profundo. É, para encerrar com você, eu sei que a gente falou de coisas profundas. Tem um texto no livro que dessa outra coisa que a psicóloga fica perguntando pro pai. Ah, mas por que então que você não vai desistir do seu filho? Aí ele começa a ficar com raiva, porque ele é nítido que o menino é importante. Ele, não, mas eu não vou desistir do meu filho. Por que que eu vou desistir do meu filho? Mas tu não disse que tá frustrado? Sim, é porque eu tô frustrado que eu vou desistir da criança? Não.
eu só não consegui acertar e aí não vai ficar com raiva, vamos ficar frustrado e vai continuar sendo pai e filho. Então, por que tu não desistiu? Lógico que eu não vou desistir, porque ele é importante para mim. Ele é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida. Aí ela disse: você não desiste porque é importante. Então, não importa o objetivo, importa o que é importante. É isto. O objetivo vem depois do que é importante. Se o objetivo vem antes do que é importante, a gente se perde. E a gente abre mão do que é valioso para a gente viver. E aí não vai ter o dinheiro do mundo que vai fazer a gente bem, porque a gente vai acabar morrendo antes da hora. Ou a gente infarta antes da hora. Então é melhor a gente trabalhar com valor e propósito, aproveitando a nossa vida, do que morrer e deixar o dinheiro para as crianças, fazendo a gente, enquanto a gente está. Queria, na realidade, aproveitar um pouco mais do nosso tempo com eles. Espero que chegue no coração de todo mundo com muito amor. Um beijo. Boa noite, gente.